Amigos do céu, boa noite a todos vocês que nos acompanham. Que bom estar aqui mais uma vez nessa companhia tão agradável que é vocês, né? Opa, já estou vendo que eu estou ao vivo aqui. Olha só, Flor, nós já estamos ao vivo. Que coisa boa. Deixa eu ver aqui quem que vai ser o primeiro a dar boa noite esta noite. Estou aguardando o primeiro boa noite. Vamos lá, vamos ver quem é que vai começar aqui hoje. Então, hoje nós vamos continuar estudando a história do nosso amigo Baltazar, esse espírito que é um espírito com peculiaridades, assim, né? Um espírito bem interessante, a situação que ele se encontra, né? A situação que ele vive. E aí, pronto. Então já temos o meu primeiro boa noite. O primeiro boa noite foi da Ana Maria. Boa noite, Ana Maria. Boa noite para você. Boa noite, Lourão. Lourão, deixa eu te dizer uma coisa. Aproveitar aqui. Boa noite, Eduardo. Aproveitar a live para falar com você. Eu tentarei responder seu áudio hoje ou amanhã. É porque nós estamos tratando um caso e esse caso tomou meu tempo. E eu não tive tempo de responder, embora eu tinha tido até a intuição daquele sonho. Mas vai dar certo. Te mando a resposta amanhã, tá bom? Deixa eu ver mais quem está dando boa noite aqui. O Rafael, boa noite. O pessoal de Có. O Marcelo Pernambuco, Sandra Mara. Deixa eu agora compartilhar aqui com os amigos do CEAL. A Flor já compartilhou nos grupos, agora eu vou compartilhar aqui para todos os amigos. Eles vão receber nesse momento. Olha aí o pessoal de Bezerros. Bezerro, quer dizer... Olha aí, Grupo Vindo de Carvalho. Esse pessoal é bom. Deixa eu mandar aqui para os amigos. Pronto. Mandei lista. O Leão Denis está assistindo. Boa noite. Gustavo Brito. Gustavo Brito é a primeira vez que eu estou vendo, assistindo. Não sei se é amigo do Gênison. Não sei. Aqui estou na dúvida. Luzia. É isso aí. Deixa eu agora compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui. Já enviei para todo mundo. Vou compartilhar agora aqui na minha... Iniciar uma sala de vídeo. Pronto, então vamos lá. Deixa eu só iniciar aqui. Pronto, já estamos com a sala aberta. O nosso grupo de formação mediúnica é de Natal, é a primeira vez, Gustavo? Seja bem-vindo, pessoal de Natal, nossos amigos Potiguar. Ariel chegou. Vamos fazer uma prece, que hoje nós vamos trabalhar essa questão de... Boa noite, Anilce. Tudo bem? Anilce é do bem. O pessoal do bem é joia. Vou fazer uma prece. Aqueles que desejarem fechar os olhos, que assim o façam. Bondoso Deus, Pai amantíssimo, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome. Rogamos o amparo do nosso anjo da guarda, e o amparo daquele Espírito que preside os nossos estudos das quartas-feiras, Allan Kardec. Que ele possa nos inspirar na noite de hoje, para que possamos compreender o alcance do seu método de trabalho, das consequências dessa doutrina que tu nos apresentaste, Kardec. Em teu nome, em nome de Jesus, nosso modelo e guia, em nome de Deus, iniciamos o estudo desta noite. Que assim seja. Como vocês já sabem, hoje nós vamos estudar a história do Espírito, né? Da Revista Espírita. Olha só, Marquinho está presente. Marquinho, que fez aniversário ontem. Você viu que o CEAL fez um cartaz para o Marquinho. Olha, ninguém ganha cartaz, viu? Só você ganhou cartaz. Ninguém mais ganha cartaz, tá vendo? Só para você ver como você é querido por todos nós. Fizemos um cartaz só para o Marquinho. Socorro de Sales, Conceição. Gente, esse é um estudo realmente focado. Hoje, essa noite, nós vamos dar uma ênfase
muito grande na questão do diálogo, do método de fazer. Semana passada estava aqui eu, Daniel e a Clícia, e a gente fez literalmente um banquete filosófico, pegamos as perguntas, dissecamos, falamos de coisas bem interessantes. Hoje vamos trabalhar um pouco mais sobre metodologia de trabalho, sobre essa questão do fazer as perguntas, como fazer. Olha aí, o Felipe, que esteve semana passada, não foi, Felipe? Você assistiu o texto do estudo da semana passada. Coisa boa. Felipe é de São Paulo, é, Felipe? Eu não sei se o Felipe é de São Paulo. O pessoal aí que a gente tem, pessoal assistindo aqui de muitos lugares, né? Se o Felipe for de São Paulo, ele me corrige aí. Me confirma, né? Se não for, me corrige, tá, Felipe? Um abraço, Felipe. Felipe com I. Olha aí, Dulce. E hoje nós temos aqui a presença mais do que ilustre, mais do que querida dos nossos debatedores já quase fixos, né? Estou quase fixando esse pessoal, porque eles vão já se tornar fixos. Clícia e Gênison. Boa noite. Tudo bem, Clícia? Olha aí. Sim, o Felipe Albani, ele é do Rio, ele é de um grupo chamado Sejus, que é o Coletivo Espírita de Justiça Social, alguma coisa assim. Ah, que legal, Felipe. O Sejus é um grupo que não é só do Rio, é um grupo grande aí, em vários lugares do país. E se eu só dizer uma coisa, mandar logo um beijo para o Leon Denis aí, que na verdade é o Van Dijk disfarçado. O Van Dijk e a Sandra é do nosso grupo particular, do grupo Girassóis. A gente tem uma mediúnica, um grupo particular, eles fazem parte. Seja bem-vindo. Beijo para todo mundo. Leon Denis, apócrifo, mas tá bom, vale a pena, a homenagem vale a pena, né? Eu gostei aqui do Pedro Ribeiro, que é do Jacarecanga, né? O Jacarecanga, o Jacarecanga representa a elite decadente de Fortaleza, porque já fomos um bairro top, a elite da cidade. Tem a mais bela arquitetura da cidade, o Jacarecanga. Pode passar, tá meio assim maltratado, mas tem a mais bela arquitetura, tem uns casarões rococó, é fantástico. O Jacarecanga, bem pertinho daqui da minha casa, né? A gente brincava isso, nós fazemos parte da elite decadente de Fortaleza. Até aí mudou, né? Foi mudando, né? Assim, o foco da elite mudou por um tempo para a aldeota, depois migrou, está indo tão longe que ninguém sabe mais nem onde é que está a elite. Acho que ela não existe mais, aí acabou assim, né? Mas é um bairro lindo, o Jacarecanga. Ariel do Eusébio, seja bem-vinda, Ariel do Eusébio. Um abraço para você, sinta-se em casa, seja muito bem-vinda. A segunda reunião da Ariel, estou contando, viu, Ariel? Estou contando. A Sandra Mara está mandando um beijo para a Clícia, a Valquíria, o pessoal chegou aqui. A Jane, o pessoal tá todo mundo por aqui, né? Coisa boa, o pessoal assistindo. Tem gente assistindo aqui na minha sala. A Auxiliadora está assistindo na minha sala. Anchieta, Marião, o pessoal tá por aqui. Acho que hoje o Gênison trouxe muita gente, viu, Gênison? Você está aqui movimentando a internet. Boa noite, Cícero. Boa noite, Clícia. Boa noite, Marquinhos. Marquinhos, fez aniversário ontem. Rapaz, agora ele está fazendo, chegou aos 35, ele vai saber o que é viver agora. Com certeza. Chegou aos 35. Marquinhos é uma pessoa muito, muito querida. Todo mundo é muito querido, né? Mas assim, maravilha que é a internet poder juntar todo mundo de tanto lugar, né? A gente poder estar com os amigos, assim, amigos que às vezes a gente nem conhece. Mas vamos lá. Cadê o Daniel? Tá perguntando o Lourão. Cadê o Daniel? Essa é a pergunta de $1 milhão. Boa pergunta. Cadê o Daniel? Mas olha, eu acho que o Daniel veio 2 ou 3 semanas seguidas. Isso é Guinness, certeza. Isso é Guinness. Assim, a gente pode mandar colocar lá, porque é difícil. O Gênesis que conhece... Eu vou explicar o que acontece. A gente que é advogado, a gente sofre porque muitos dos problemas estouram 5 horas da tarde.
Então, então assim, o dia começa às 5 da tarde, muitas vezes, embora já tenha tido um dia muito agitado. Então, por exemplo, as 2 últimas semanas eu não pude participar porque o dia só encerrou 8 horas da noite. É isso aí. Então, às vezes acontece. Olha, eu gostaria de dizer assim que se para o advogado o dia inicia, qual foi a expressão que você colocou? Às Os vezes as problemas? bombas explodem às 5 da tarde, então às vezes o dia começa às 5, embora já tenhamos tido um dia todo agitado. Pois é, porque para nós professores a bomba fica estourando o dia todo, ela nunca para de estourar, tá, gente? Então aí o negócio é Ainda sério. mais em tempos de aulas remotas, Aulas em remotas, tempos alunos de. remotos. Mas vamos lá, vamos levar esse negócio a sério, vamos conversar com Baltazar, vamos aprender a dialogar com os espíritos. O Lourão está com caneta e papel na mão, porque ele quer aprender a dialogar com os espíritos. Ele mandou áudio para mim, ele esqueceu, assim, a meta dele é aprender a conversar com todos os espíritos que ele vê na casa dele. Então, vamos lá. Gente, hoje, semana passada você não pôde vir, a gente deu uma lida no texto, mas hoje a gente vai focar mais na evocação como um todo, tá? Vamos tentar fazer aquele lance de estudar perguntas direitinho, porque tem muitos detalhes para a gente trabalhar, tá bom? Clícia já estava sabendo, pessoal de casa. Só esperar a Flor colocar aí. Esse é um texto de novembro de 1860. Esse é um espírito que se manifestou pela primeira vez por batidas. Ele se manifestou reclamando, ele manifestou-se dizendo a seguinte frase: gosto da boa mesa e das mulheres, vivo o melão e a lagosta, o café e o licor. Foi essa a observação que ele fez por batida, tipologia. O Kardec achou essa frase muito interessante, deduziu assim, olha, a gente pode tirar alguma coisa daqui, a gente vai ter um aprendizado, e partiu do pressuposto, disse assim, vai que são os bons espíritos que nos apresentam, que permite esse espírito se manifestar, para que a gente possa tirar lições, né? Então, ele, partindo desse pressuposto, né, que quando você tem uma reunião séria, bem dirigida, com boas intenções, bons propósitos, os bons espíritos vão apresentar, inclusive os espíritos que a gente de cara, como ele diz, assim, vou usar a expressão kardeciana, de cara ele é burlesco, né, assim, né, um espírito não sério no sentido da proposta do que ele quer falar, não é uma coisa que estava de acordo com a proposta da reunião, mas ele parte desse pressuposto que os bons espíritos apresentariam e dali poderia ser trazido pelos bons espíritos e dali tirar uma lição. Essa já é a grande primeira dica para quem tem seus grupos mediúnicos, para quem está em grupo mediúnico, para quem está em casa. Tipo assim, olha, o sonho que você tem é alguma coisa, a intuição que você tem é alguma coisa. Anote, a gente sempre dá essa dica, anota, observa, tenta entender o que é que você pode tirar de lição daquilo. Isso, eu lembro que o Felipe fez esse comentário da apreciação que ele tem por esse grupo semana passada, por esse texto semana passada. Então, nada é gratuito, isso é uma lição que o Kardec nos dá e a gente vai trabalhar hoje em cima do diálogo, aprendendo a questão. Primeiro é uma evocação. Para quem está nos acompanhando agora, existem 2 métodos dos espíritos se manifestarem numa reunião mediúnica. As chamadas comunicações espontâneas, que é quando um espírito que não foi evocado se manifesta, e as evocações. O Kardec sempre preferiu o Kardec sempre preferiu as evocações. Por quê? Porque como método de trabalho é mais fácil você ter controle, mas nunca excluiu as comunicações espontâneas. E ele sempre disse que o grande erro é você só ter um dos tipos você escolher um tipo e ficar só naquele. Porque as pessoas que acham que as manifestações espontâneas são melhores, ela parte do pressuposto que os espíritos seriam mais verdadeiros, porque estão se comunicando espontaneamente. E que nas evocações haveria uma grande quantidade
de mistificação. A mistificação seria maior. O cara que deixa claro que a mistificação vai ter nos dois casos, tanto espontânea quanto comunicações, evocações, mas o que vai impedir isso é a seriedade do grupo. Um grupo sério diminui a quantidade de mistificações. Não isenta, tá? Mesmo os grupos sérios caem nessas armadilhas, porque espíritos mistificadores são muito ardilosos. Todos nós somos enganados, né? Assim, a nossa imperfeição faz com que a gente esteja suscetível a esse tipo de situação. Mas o Kardec sempre optou pelas evocações como forma de controle. Ter um controle maior se dá nas evocações. Gênison. Salvo engano, já no próprio CEAL, a gente, na sequência de estudos, já analisou alguns textos em que Kardec ele identifica mistificação durante a evocação. Sim. Ou seja, isso simplesmente corrobora o que você acabou de dizer. Perfeito, perfeito. E a gente sabe disso, o Gênison participou de grupos mediúnicos também, com evocação, tinha mistificação, a gente já viu grupos com comunicações... Não era pouca, viu? E não é pouco, né? Então, assim, agora exige muita atenção. A Clícia também participou e participa de grupos com evocações e com comunicações espontâneas. A gente sabe que a mistificação para quem ainda não está acostumado com o linguajar espírita, é quando um espírito se passa por outro. Aí você tem que ver qual é o objetivo dele, né? A mistificação em si, ele tem esse objetivo de ludibriar a todo, né? A melhor definição que eu vi até hoje para mistificação foi essa agora, viu, Cícero? A melhor definição. O espírito se passa por outro. Não necessariamente por outro nome, mas por outro grau de evolução também. O cara quer se fingir de se passar por guia também. Não é só o João que quer ser o José. Não, eu sou seu guia, sem ser. Isso também acontece muito. Mas a gente vai estudar, a gente vai conversar melhor sobre isso, né? Antes da gente passar, deixa eu só chamar a atenção, né, quando você falou da questão da seriedade, que é o que nos protege, né? Portanto, o lugar em que eu faço a reunião não necessariamente é o que vai garantir essa seriedade. Então, eu posso fazer na minha casa. E aí, eu estava pensando assim, o que é que faz hoje muitas pessoas acharem que as reuniões espíritas só podem acontecer dentro de instituições, né, centros espíritas, grupos espíritas. E eu estava lembrando de um trecho que tem no Livro dos Médiuns, quando Kardec fala sobre reservar o lugar, o ambiente para aquele momento. Só que o que ele está falando ali é reservar no sentido de você ter uma tranquilidade para poder acontecer o processo, e não uma institucionalização de um lugar, né? Que aí eu acho, porque às vezes a gente precisa saber de onde é que vem, né? Essas alterações, né? Assim, elas não surgem do nada. Algumas delas são interpretações, na minha concepção, equivocadas do que ele deixou orientado. Essa é uma. Isso. Vamos lá. Deixa eu ver uma outra coisa que eu ia falar agora do que vocês disseram. Tudo que facilita o recolhimento, né? Mas é uma coisa que o Gênison falou, mas eu sigo aí, a gente vai vendo, né? Então, o Cícero, na reunião mediúnica, certa é a evocação. Não tem certo nem errado, né? Todas as comunicações são possíveis. Agora, para controle, sim. Para ter o melhor controle, é necessário isso, né? Lembrei agora. Isso é importante. A seriedade. O termo de seriedade é muito confundido com você não sorrir, né? Com a seriedade, né? Com ser taciturno, né? Que é ser uma pessoa... Né? Assim, ninguém pode sorrir na reunião mediúnica, ninguém pode ter nenhum gracejo, não pode falar nada, porque tem que ser sério. Seriedade é como você reage diante daquilo que está nas suas mãos. Aquele espírito se comunica, você tira alguma lição dela, daquela comunicação, isso lhe traz alguma coisa, você reflete sobre a sua vida, ou você vai apenas para ouvir espírito falar, para ouvir história. Porque quando um grupo tem isso, ele não é sério. Porque só é sério
se ele aproveita das lições que aquela reunião traz. Esse é um grupo sério na concepção kardeciana, que a gente sempre pensa nisso, né? Quando é que um médium é sério, quando é que um grupo é sério, né? E tem muito a ver com essa aparência, com esse ar de seriedade, né? Então, são coisas assim. Então, aqui a desobsessão, Conceição, que nós não chamamos... Porque tem sempre que lembrar, eu sempre lembro você, mas lá no grupo que eu participo fala desobsessão, tem algum problema? Não, a gente entende, né? Só estou dizendo que vocês têm que acostumar aqui com o linguajar que nós usamos, que a gente adota todo o linguajar do Kardec, né? Então, a moralização dos espíritos, que era assim que ele falava, né? Ele não usou essa questão, ele nunca proferiu essa palavra desobsessão. A moralização dos espíritos, é que só você pensar assim, né? Tipo, a obsessão é uma ação de um espírito mal sobre o outro. O vocábulo desobsessão, você vai fazer o contrário, né? Como se você fosse voltar a fita, né? Então, não é bem isso. O que é que você conversa? Tem outro... Você conversa com isso. Desculpa, Oi, Cleice. Deixa eu só dizer uma coisa antes que você falar. Em relação ao nome, né? O desobsessão tira do espírito a autonomia de se afastar. Né? Que acontece no processo da moralização. Porque na moralização do espírito, você apresenta as leis divinas para ele e pergunta, escolha melhor se você não quiser mais sofrer. Então, é isso que é a moralização, é apresentar as leis divinas e perguntar o que é que você quer. Então, a moralização ou a desobsessão, ela é feita com a evocação. A gente evoca aquele espírito. Nós não deixamos ele vir pronto. Agora, o que acontece é que as pessoas pensam assim, mas é aquele médium que o espírito já está se comunicando direto, que você já chega, mas isso aí não é mediunidade em desequilíbrio, é outra coisa. O processo é que são processos diferentes, são processos bem diferentes. Mas isso aí vai dar outro dia. Vamos para a evocação, porque senão ninguém nem começa. Vamos lá. Ele diz assim, né? O Kardec chama o espírito, se comunicou, aí ele vai dizendo assim, meus amigos, eis-me aqui diante de uma grande mesa, mas está vazia. Esse é o comentário dele, teve a evocação e ele já começou com isso, com essa frase. Esta mesa está vazia, é certo, mas querei dizer-nos do que vos serviria se estivesse carregada de alimento? Que farias deles? Muito importante aqui, eu vou ler isso aqui, vou ler a observação e passar para os meninos, mas eu queria que todo mundo prestasse bem atenção que o Kardec prepara a pergunta, mas nem todas as perguntas são preparadas, né? Porque vocês vejam que ele apresentou, falou da mesa vazia e o Kardec já vai perguntar, ela está vazia? O que é que você queria que tivesse nele? Aí ele responde, que farias dele? Sentiria o seu aroma, como outrora lhe saboreava o gosto. Agora vamos à observação. Esta resposta é todo um ensinamento. Sabemos que os espíritos têm as nossas sensações e percebem os odores tão bem quanto os sons. Não podendo comer, um espírito material e sensual se repasta da emanação dos alimentos. Saboreia-os pelo olfato, como o indivíduo fazia pelo paladar. Após algo de material em seu prazer, mas como, na verdade, há mais desejo do que realidade, este mesmo prazer, aguilhando os desejos, torna-se um suplício para os espíritos inferiores, que ainda conservaram as paixões humanas. Vamos lá. Clícia, essas duas primeiras perguntas, destaques sobre esse ponto aqui, o que você falaria? Com relação às duas primeiras perguntas e respostas, eu acho que é interessante observar como Kardec, ele pergunta para provocar a resposta do espírito, né? Ele, teoricamente, a gente percebe que Kardec já sabia que o espírito não ia poder comer, né? E aí poderia parecer uma pergunta redundante, mas não, ele vai provocar. Por que eu quero? Porque eu, espírito, quero uma mesa farta, se eu não posso comer, né? Então ele vai querer saber o motivo.
né? E ele faz isso em praticamente todos os diálogos que Kardec trava com os espíritos. Ele evita a afirmação, né? Ele traz geralmente uma pergunta que provoque no espírito a resposta. E aí essa é a primeira coisa que eu chamo a atenção. E em relação à fala dele, né? Quando ele fala que sentiria o cheiro quando antes ele comia, né? Que é o que ele diz, assim, eu senti o cheiro agora, que eu outrora tinha um gosto. E aí a gente já vê aí uma referência do espírito à questão dos fluidos, né, que aí Kardec depois vai trazer na observação, né, de que é uma das maneiras que os espíritos têm de ainda se manterem, vamos dizer, ligados às questões materiais, às sensações que nós temos, né, é através desses fluidos, né, quando a comida emana, quando nós emanamos também esses fluidos, os espíritos se aproximam e, digamos assim, entre aspas, comem com a gente, bebem com a gente, né? Têm prazeres com a gente, raiva com a gente, e por aí vai, né? Porque todos os sentimentos também emanam fluidos. Eu acho que, a princípio, eu chamaria a atenção para esses dois aspectos. Eu creio que aí você já fez uma abordagem daquilo que é realmente o essencial, né, nessas duas perguntas, né, que é essa questão da provocação do Kardec, essa questão ele vai aprofundar, vai ser o móvel dessas questões, que é essa relação dos sentidos no espírito, porque nós estamos falando de um espírito que é um glutão, um gastrônomo, alguém preocupado realmente com a alimentação, os prazeres da matéria. Eu queria perguntar ao Gênison, quando ele fala lá, né, que também, ali, lá no finalzinho da observação, quando que ele faz um lance assim, bem interessante, que o Kardec diz assim, ó, e o seu desejo é o seu suplício. E é interessante a gente pensar nisso, eu queria que você comentasse sobre isso, Gênison, né? Porque o desejo é o sofrimento. A fonte do sofrimento é o desejo. Não é que não devemos suspender o desejo, mas talvez desejar o correto. Gênison, sobre isso. Bom, sobre o desejo, é uma coisa muito, muito rica e existe toda uma filosofia, inclusive, acerca disso, né? Porque a gente conhece muito bem, por exemplo, os ascéticos, né? Eles queriam suprimir o desejo. Então, eles tentavam, de toda forma, conter, vamos dizer assim, essa característica da alma humana, porque isso que você falou é uma coisa muito, muito interessante, quando você fala de paixões, que é um termo também que ele coloca no final da observação, né? O espírito inferior ainda conserva as paixões humanas. A gente quem já deve ter o costume de estudar Kardec, sabe que Kardec usa de uma linguagem científica, assim, em primeira face, assim, e ao mesmo tempo também filosófica, ou seja, como era típico da época, né, eu vou ousar dizer, a ciência não tinha se degenerado ao status de religião, como hoje, porque tudo é ciência, você quer usar como argumento de autoridade, você chama de ciência. Naquele tempo, científico era só um método, né? A preocupação não era nem estabelecer um fato incontestável, ao contrário, era você justamente encontrar a verdade, né? Você não queria impor um ponto de vista, você queria encontrar a verdade e a essência última. Então, as categorias científicas e filosóficas, elas estavam ali postas para serem usadas e, digamos, uniformizar o discurso. Ou seja, você tinha lá o conceito de desejos, paixões. E Kardec queria dizer o que com isso? Quando você fala de desejo, você vai entender que isso interfere na vontade. E obviamente, da vontade vem a ação, né? Ele fala disso lá, né? O que nos impele a agir, né? É a vontade. E o que impele a vontade é o desejo, que reside mais ou menos no campo das paixões ali, né? Que é esse impulso que se dá à vontade, né? Vamos dizer assim, eu vou dizer uma coisa que eu tenho sofrido recentemente, pela minha rotina ultimamente estar bem corrida, se eu não parar para tomar água no meu dia a dia, eu passo uma manhã, o meu também está aqui, eu já trago aqui para o meu lado, não dá tempo. Então, assim, aperta a sede e aí você corre para tomar água.
Então, isso é uma característica eminentemente humana. Nós somos um ser corpóreo, nós somos, digamos, como dizia Aristóteles, animais, né? Somos seres orgânicos que dependem do líquido chamado água, H2O, para fazer com que o corpo funcione. E o mecanismo que a natureza pôs foi a sede, esse indicador de falta de água. Então, boca seca, garganta seca, opa, tem que tomar água. Se ela é pequena e você não tem o hábito automatizado, você acaba por esquecer e isso prejudica seu corpo. Aí Kardec ouve um espírito falar de desejos, assim como se uma pessoa encarnada fosse. E aí, quando ele introduz o texto, quando ele fala de aproveitar essa mensagem para ter um ensino sobre as faculdades e sensações de alguns espíritos, ele mostra o seguinte: quando a gente não educa os nossos desejos, e depois a gente pode também desenvolver mais um pouco essa conversa, a gente vai acabar perpetuando isso na nossa psique, ou nosso inconsciente, ou nossa alma, o nome que queiram dar, esse padrão de visão de realidade. Ou seja, isso é um convite, em última instância, à nossa espiritualização. Vejam só, isso é uma reflexão que eu tenho feito nos últimos anos, né, e nos últimos tempos, e a gente vai ficando mais maduro e mais vivido, e vai acumulando mais conhecimento, vai conversando com gente que sabe mais do que nós, com gente que sabe menos do que nós, e gente que sabe outras coisas que não sabemos, né, a gente vai incorporando a nossa visão de mundo esses conceitos, né. Então, o que é que a gente vai percebendo? Que a nossa espiritualização, que é aquilo que Kardec reforça, né, quando ele combate o materialismo, Cristo veio nos dizer com relação ao desapego, né, larga o teu mundo, quem quiser salvar a sua vida tem que perdê-la, vende tudo que tem e me segue. Não é que ele está dizendo de forma apenas literal. Ele está dizendo o seguinte: esse mundo é transitório, você está aqui por pouco tempo, ante a eternidade que existe para além da matéria. A gente que é espírita vai entender o quê? Que nossa alma pré-existe e sobreexiste a vida física, né? A vida terrena, a vida material, então a gente tem uma continuidade. Para quem é de outra religião, vai entender que a vida é eterna pós-morte, mas ela vai continuar sendo eterna. Então, assim, qual é o convite que o Cristo nos traz e Kardec nos lembra quando ele comprova cientificamente da existência do espírito, inclusive pelo Baltazar Gastrônomo? Olha o que acontece quando você não modera seus desejos. Moderar o desejo, pessoal, a gente às vezes esquece. É controlar o chocolate. É ser capaz de controlar a bebida, o cigarro, para quem fuma, o consumo. Não é que isso é um mal em si, mas, como dizia a sabedoria popular antiga, tudo demais é veneno. E até usando o próprio veneno, a diferença do veneno para a vacina é a quantidade da substância ativa. Ou seja, quando a gente fala de desejo, e é essa pergunta que Kardec faz, e a resposta do Baltazar deixa clara. Quando ele diz assim: eu estou tão retido na matéria, nas sensações, nos prazeres materiais, que eu continuo desejando sentir aquilo ainda fora do corpo. E me parece, e a gente vai para concluir aqui, que ele sabe que já está desencarnado. Então, assim, isso é grave no sentido de que é uma repercussão muito importante para a gente começar a se desapegar dessa vida em vida. Isso. A gente tem que seguir. Não dá, Clícia, isso aí não. Tu sabe como é que vai ficar só dessas duas questões. Mas só um pouquinho sobre o desejo. Só uma falinha sobre o desejo, só uma fala pequena, tá? Eu juro. É para que a gente entenda também que o desejo nos move. É porque a gente já colocou aqui que não existe. Você não leu o contrato. Esse negócio de uma falinha pequena, só uma coisa, não existe aqui. Não existe. Eu já tentei estabelecer, mas não tem. Não, é porque eu entendo, né? Isso aqui, sim, nós não estamos falando contra o desejo. Não, tá, não é isso. Não, mas fale. Tá. Que eu interrompi. Deixa eu só falar assim, ó, é só o seguinte: o desejo move.
Né? E eu acho que no caso do espírito Baltazar, o desejo está realmente efetivo, porque o desejo é aquilo que não se realiza. Na hora que se realiza, deixa de ser desejo. Né? E Baltazar, ele entra no processo de frustração, né? Exatamente porque ele não consegue comer, que é a parte do prazer sensorial do corpo físico. Né? Ele não consegue. E Kardec fala aí, a gente vai continuar a leitura, mas ele diz nessa observação, há algo de material nesse desejo do espírito, né? Nessa questão do prazer do espírito, que está relacionada à questão do fluido, que emana e que ele absorve. Né? Isso, o Lourão já está antecipando aqui, já deu a resposta, colocou aí brilhantemente. Obrigado, Lourão. Gente. É isso mesmo. O que a gente sabe, não sei se o Marquinho está vendo, o Marquinho tem falado isso, a gente tem visto isso. O pessoal introduz as psicologias materialistas no espiritismo, né? E o que essas psicologias materialistas fazem? Elas querem validar todos os desejos. E não, o espiritismo não valida todos os desejos. A gente pode desejar, mas a gente tem que saber que nem tudo aquilo que a gente deseja, só porque é seu, isso não quer dizer que está liberado. Só porque você está desejando, não, a gente tem que saber que a gente deseja coisa errada. Por exemplo, você deseja matar as pessoas. Aí eu vou aceitar isso. Se eu transformar esse meu desejo em ação. Mas muita gente, quem de nós não vai confessar que às vezes no momento de raiva não teve vontade de matar? A palavra vontade está errada. Porque vontade já é o desejo em ação. Não desejou matar uma pessoa, já não... Então veja que o desejo para a doutrina espírita não vale tudo. Não vale, você não pode tudo, não. A gente tem que deixar claro assim, a gente pode aquilo que faz o bem, aquilo que gera o bem, mas aquilo que gera o mal, você não pode desejar e ficar tranquilamente. Não, estou desejando aqui. Não, esses são os espíritos mais atrasados. São aqueles que desejam o mal e não colocam freio nisso. Agora, lógico que as psicologias materialistas, elas não vão falar isso. Ela vai dizer assim, toda vida que você prende o seu desejo, gera frustração, castração, não é isso, não. É porque aí vai para uma outra alçada que o espiritismo nem entra, que é uma questão da moral, no sentido que não é o sentido que a gente usa. Nós estamos falando, você tem que desejar o bem, fazer o bem. O produto do seu desejo tem que ser o amor, a justiça, a bondade, o respeito. Se o que é o desejo não gera isso, tem que ser cortado, tem que ser vetado. E a gente tem que extinguir, trabalhar muito. Então, não pode desejar... O Marquinhos está aí, mas o Marquinhos está vendo aí, né, Marquinhos? Marquinhos é louco quanto a essa introdução das psicologias materialistas dentro do espiritismo, porque todas as psicologias, o Marquinhos diz para mim que todas as psicologias, parte do pressuposto da matéria, mente, consciência. Matéria, a consciência é produto da matéria, da mente, então a gente tem que ter cuidado. Espiritismo não, tá? Mas não é castração, não. É só mostrar Baltazar. Olha aí o que acontece. É quando ele fala a questão da sensualidade, que ele vai trabalhar muito isso. Mas o corpo em espiritismo não é fonte de pecado. Isso é loucura. No espiritismo, o corpo não é fonte de pecado. Por quê? Porque a gente encarna para progredir. O corpo é um instrumento do progresso. Mas porque o corpo é um instrumento do progresso, eu posso tudo? Não. Porque eu tenho que trabalhar para ir separando o joio do trigo. Vamos lá para a questão 3. Pronto, vamos lá. Questão 3, cadê Flor? Falemos muito seriamente. Não, só para a gente ver aqui do seriedade, né? Porque a resposta dele não tinha nada nem de galhofa, assim, né? Ele disse, eu sentiria o aroma, né? Assim como outrora, mas o Kardec chama a atenção. Isso eu queria dizer para quem está em grupo mediúnico, chame a atenção do espírito, viu? Se você percebeu alguma coisa, pode dizer. Falemos muito seriamente, peço-vos. Agora, se você também não tiver seriedade, pode ter certeza, ele vai rir da sua cara. Mas se você tiver seriedade, ele vai... porque é uma lei fluídica. Nosso propósito não é brincar, mas de nos instruirmos. Tendes a bondade de responder seriamente às nossas perguntas,
e, se for necessário, servir-vos da assistência de um espírito esclarecido. Tendes um corpo fluídico, bem o sabemos, mas dizei, nesse corpo há um estômago? Aí ele vai dizer, estômago também fluídico, onde só os aromas podem passar. Quando vedes comidas apetitosas, sentis desejo de comer? Comer, eu não posso mais. Para mim, esses alimentos são os que são as flores para vós. Cheirais, mas não comeis. Isto vos contenta, pois então também eu fico contente. Quinta pergunta. Sentis prazer vendo os outros comerem? Muito, quando estou perto. Sentis necessidade de comer e beber? Notai que dizemos necessidade. Há pouco havíamos dito desejo, o que não é a mesma coisa. Necessidade, não. Mas desejo, sim, sempre. Então, vamos trabalhar essas 4 perguntas aqui. Foram 4 que eu li? Foi 3, 4, 5, 6. Isso. Foram 4. Foram 4 perguntas. Dessa vez eu vou começar por você, Gênison. Algum destaque inicial dessas 4 perguntas aí? Bem pontualmente, observem aquilo que eu comentei há pouco. A preocupação de Kardec e o respeito que ele tem pelos termos. Ele não quer deixar confundir desejo com necessidade. Por quê? A necessidade é uma contingência do corpo. Necessidade é aquilo que é precisa, né? É aquilo que é necessário. Desejo não, é uma questão que já é da alma. E aí tem outra dinâmica a ser tratada. Por isso que ele pergunta, você necessita? Lembrando, vejam aquilo que o Cícero falou, qual é a seriedade? Ele disse, olha, eu tive o conhecimento do fato, dessa comunicação, e quero me instruir sobre o que ele chamou de fisiologia do espírito, né? Como é que o espírito, ele reage diante dos estímulos, vamos dizer assim. Então, que tipo de sistema existe ali? Fazendo mais um passo atrás, Kardec já, quando começou a divulgar os estudos espíritas, quando começou a estudar os fenômenos espíritas, ele já tinha 35 anos de estudos do magnetismo. Então, assim, ele já conhecia de fluidos, ele já sabia dessa relação dos fluidos com o corpo, né? Então, quando se fala de desejo, necessidade, ele está deixando isso muito, muito separado. E vejam, e as perguntas que Kardec faz são justamente nesse sentido. Você tem estômago? Como é que é para você comer? Você tem fome? Basicamente, ele faltou dizer, você sente fome? Porque se necessidade de comer é fome. Ele vai dizer, não, eu tenho desejo. Aí você vai tirando que conclusão? Olha, o espírito, ele tem as sensações, não, ele tem os sentimentos e as percepções do encarnado, mas as sensações são diferentes. Por quê? Porque as sensações e as reações, né, as repercussões do corpo, precisam do veículo material para acontecer. E lá não tem, é fluido. Então, o que o espírito vai ter? Uma ferramenta, vamos dizer assim, analógica. Olha, não é estômago, mas é como se fosse o estômago. Isso, detalhe, para quem tem comunicação com o espírito, isso é a opinião do espírito, que é uma coisa que também é importante. Ao julgarmos uma comunicação, a gente tem que entender que aquilo é o ponto de vista único e exclusivo do espírito. Vejam que na pergunta 3, ele diz assim, olha, eu estou aqui para me instruir, certo? Você é um cara muito divertido, muito legal, muito espirituoso, porém eu quero saber, me responda sem piadinha, né? Sério, objetivo, Kardec alerta. E se você não souber, sirva-se da assistência de um espírito esclarecido. Então, Kardec já conhecia o mecanismo, sabe que ali tem assistência de espíritos, e ele sabe que o espírito que está em comunicação direta também tem conhecimento e contato com esses espíritos superiores. E um terceiro aspecto que eu queria ressaltar vejam, as noções de distância que Kardec coloca. Um exemplo, que o próprio espírito revela. O que é que você sente? Você sente prazer? Quando eu estou perto, eu estou vendo, eu estou ali junto, então assim, a gente já vai destacando, assim, percebendo que o espírito está ali fisicamente ao lado, o que vai confirmando aquelas ideias de que os locais, eles abrigam espíritos.
Aí eu digo, eu vi um comentário, eu acho que foi me permita, viu, Cícero, comentar aqui o comentário da Ariel. Ela falando com relação ao fato de haver reuniões espíritas em residências ou em centro espírita, né? Ah, obrigado, Flor. É aquela história, aquele velho paradigma, né, que se instituiu por achar que dentro do ambiente do centro espírita você teria um maior controle, quando na verdade isso, Kardec já revela que não tem relação direta. Você fazer isso em casa ou no centro espírita, se não tiver seriedade e propósito definido, você vai estar sujeito a qualquer tipo de contato espiritual sem uma condição de afastar a mistificação. Que, detalhe, a gente praticamente, quase sempre, só consegue identificar a posteriori. Muitas vezes, na hora, você não tem como definir se aquilo é ou não a mistificação, especialmente quando você lida com comunicações psicofônicas. Por isso que, já dando a palavra para a Clícia, esses detalhes que a gente vai pescando dessas perguntas que Kardec faz, a forma como ele pergunta, já vão revelando o propósito dele, de confirmar aquelas hipóteses que ele já tinha. Por isso que ele pergunta da forma que ele pergunta, de forma muito direta, como se fosse um conhecido ou um viajante que chega e contando como é que é aí onde você está. Quando a gente vê um amigo e diz assim, pai, como é que foi a sua viagem? E ele comenta, a gente deve assim se dirigir aos espíritos, sem sensacionalismo ou muita cerimônia, né? Clícia, sua observação dessas perguntas. Eu acho que eu quero chamar a atenção para algumas coisas. E aí não tem como, eu vou voltar só um pouquinho para a questão do desejo, no seguinte aspecto. O desejo, ele move a gente e ele precisa ser equilibrado por nós, né? Tanto ele não vale a questão da castração e nem a saciedade plena. Porque nem a castração e nem a liberdade plena de você desejar e tentar ter tudo que você quer resolve o equilíbrio que a gente precisa ter, encarnado ou desencarnado. O desejo está muito associado ao ego. E aí, se eu quero, e tudo que eu quero, eu fico desejando, eu tenho aí um ser extremamente egoísta. E o egoísmo é uma das características ruins que a gente tem que combater, né? Isso acontece na encarnação, isso acontece quando está desencarnado. E é o que o Baltazar vai fazer. Ele continua nele, ele continua centrado nas coisas que ele quer, como ele quer, né? Então a gente já percebe aí os sinais do Baltazar associados às questões morais dele. Elas não estão explícitas, mas uma pessoa que morre, sabe que morreu e ainda insiste nas questões de, por exemplo, comer, né? A gente, mesmo sabendo que não precisa mais comer, né? A gente percebe aí a teimosia dele, a gente percebe aí a insistência das coisas serem como ele quer, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. Outra coisa, quando Kardec é sério, pergunta para ele, né, e diz assim, olha, se você não souber responder, a gente pode chamar um espírito superior para nos ajudar. Baltazar, ele não hesita, ele diz que ele tem um estômago fluídico. E aí a gente percebe a leviandade do espírito, né? Ele responde e não está muito interessado se a resposta dele vai dar conta de uma coisa precisa, né? De explicar de uma maneira precisa para que outra pessoa se instrua. Ele vai, né, levianamente dizer, não, eu tenho um estômago fluídico que ele se satisfaz assim com cheiros, né? Então ele faz uma mistura, porque como é que ele tem um estômago fluídico, aí ele vai ter um nariz fluídico também, né? A gente fica pensando assim, são tudo órgãos do corpo, né? E aí é interessante que nessas primeiras questões, quando o Baltazar vai respondendo e quando Kardec vai trazendo também as suas perguntas, a gente percebe de novo aí a presença do efeito dos fluidos, né? Ele diz, quando está mais perto, eu tenho mais prazer, né? Então, quando ele consegue captar mais, absorver mais os fluidos que emanam, né? Ele se sente, digamos assim, mais satisfeito, né? Embora sem poder fazer o que ele mais gostaria, que é
o prazer de comer propriamente dito, né? De mastigar, de sentir o gosto e de se sentir cheio, que são características que só nós podemos, né? Já que nós temos esse corpo biológico que nos avisa fome, nos avisa quando a gente está satisfeito em termos de comida. Eu entendo Baltazar como quando a gente está aqui com fome, sente o cheiro da comida do vizinho, lembra um monte de coisa que aquele cheiro traz de comida, mas a gente não consegue ir até o final, ou seja, a gente não consegue ir lá e comer a comida, né? E aí vem a frustração. É daí que dessa frustração, do desejo não realizado, que o Baltazar vai, vamos dizer assim, sofrer, né? É nesse momento, né? Enquanto ele está atrás, procurando, indo nos restaurantes, nas feiras, quando ele está ali perto, sentindo a fragrância, ele está curtindo, ele está tendo prazer naquele processo. Mas quando ele se vê frustrado por não comer, aí é que ele sente a dor. E aí é como se fosse um toque de realidade nesse momento. Realidade de que ele está desencarnado. Pronto. Vamos lá. A gente vê que quando ele fala assim, que não tem necessidade, já fica claro, ele não disse de forma direta que ele não pode ter órgãos, porque os órgãos precisariam de uma necessidade. Se não há necessidade, por exemplo, eu preciso de um estômago, nós necessitamos de um estômago para que eu possa me alimentar, transformar em nutrientes. Mas eu não preciso de um estômago para desejar agora um petit gâteau. Não preciso. Para desejar, eu não preciso de órgãos. Basta o meu espírito. O desejo está sempre aonde? No espírito. É o espírito quem deseja. As memórias e as lembranças, né? Tudo é preciso sempre das no espírito. Para desejar. Isso, é no espírito que se encontra o desejo. Porque a gente tem que lembrar, eu não sei se pode ter dado a entender que se está cortando o desejo, porque os espíritos, qual é a definição de espíritos puros? Eles só desejam o bem. Esse é que é o problema. A gente não deseja o bem, né? A gente às vezes deseja um bem mal ordenado, mas os espíritos puros só desejam o bem. E ser frustrado nos seus desejos, para as psicologias materialistas, vão já cair para trás, é um instrumento de progresso da divindade. É um instrumento de progresso. Como é que você progride? Pela frustração dos desejos. Por quê? Porque você não vai obter aquilo que você deseja, e o sofrimento pelo desejo não realizado é terrível. É só a gente pensar quando a gente deseja uma coisa, não tem, como isso dói, como é horrível, né? Então, é isso que vai levar, porque um espírito pode ficar anos esperando a encarnação, séculos, milênios, porque ele fica desejando outra coisa. Só que como esse desejo nunca se realiza, a carga de sofrimento dele vai acumulando, que uma hora o peso o derruba. Dessa situação, da não realização, por exemplo, o Baltazar, um dia ele está aqui, né, atrás de absorver fluidicamente, mas esse é uma causa de sofrimento. Tem alguns instantes de uma certa alegria, mas daqui a pouco frustra de novo. E esse sofrimento vai ser tão grande que ele vai pedir lá na frente para encarnar. Para quê? Para moderar os desejos. Porque esse espírito não conseguia almejar, ele não consegue encontrar, por exemplo, a felicidade que uma oração produz. Por isso que o Santo Agostinho vai terminar o Evangelho com a sua mensagem, quando ele fala da alegria que a prece proporciona, que é um alimento da alma. Por isso que o Cristo diz: eu sou o pão da vida. Ele coloca que é o pão da vida, por quê? Porque ele vem oferecer alimento para o espírito. E o que alimenta o espírito é o amor, são as virtudes, a caridade. Quando ele vai propor que alimenta o espírito, ele não está dizendo que a gente não deva comer.
Isso é que a gente não entende. Quando eu estou encarnado, eu preciso beber água. Eu preciso. Se eu não bebo água, eu adoeço. Isso que o Gênesis falou. Eu preciso me alimentar porque eu estou encarnado, mas eu não preciso viver para me alimentar. Eu preciso todos os desejos, né? A questão da sexualidade. A gente é uma troca de contato físico que causa bem-estar entre as almas, mas isso também não pode ser a compulsão de eu ficar nessa busca desesperada de, num corpo, encontrar a felicidade da minha alma. Isso vai entrar em todos os campos onde o desejo está. Eu tenho que sempre estar encarnado muito tranquilo, muito tranquilo. Uma outra coisa, assim, até uma discussão que é importante as pessoas saberem, né, que é a questão do vegetarianismo. Né? Tem muitas pessoas que colocam assim, que parece que aquele que não come carne é um ser moralmente mais evoluído. Isso é um problema sério, porque eu não sei como é que ele explica Hitler era vegetariano. Hitler era vegetariano. Como é que ele explica isso, porque Hitler era vegetariano. Já dá um problemão para você ter que explicar isso. Olha, você não comer carne, você pode escolher qualquer argumento e todos são válidos. E Cristo, ele multiplicou peixes, então ele era carnívoro. Multiplicou os peixes foram lá, né? Mas ó, você pode escolher qualquer argumento. Tem uma coisa... Não, deixa eu só terminar aqui. Clícia, você pode colocar qualquer argumento. Porque você não quer impor sofrimento aos animais, porque você quer uma outra dieta alimentar, porque você pode quê? Só não pode achar que moralmente é melhor quem come carne, quem não come carne do que o outro. Eu queria dizer umas pessoas que espírito não come nada. Quem é moralmente evoluído não come nada. Nada. Ele é puro espírito. Nem respirar, ele não respira, porque respirar é quebrar molécula, gera violência. O espírito é puro, ele está fora. Não dá para avaliar moralmente. Tem uma coisa assim que eu aprendi uma vez com um ex-namorado meu. Eu não gosto de verdura, né? E ele dizia assim: Clícia, você tem que aprender a saborear as coisas que fazem bem. Tipo, o desejo vir de algo que vai te fazer bem. Eu digo assim, não, sim, a cebola vai continuar não sendo boa para mim. Mas ele tem razão no que ele dizia. Eu era de turrona, né? É a gente entender que aquela determinada condição, ou aquela prática, aquela situação que a gente vive, ela vai nos favorecer para que a gente melhore. Então, a gente passa a gostar daquilo, a desejar de algum modo. E o contrário também, quando alguma coisa não é tão legal. Né? E eu queria ainda fazer, porque como o vegetarianismo e essa questão do vegano pode pegar no pé de alguém se sentir ofendido porque é vegano, eu não tô condenando, eu só estou falando essa questão. Mas tem uma outra coisa que eu queria lembrar para as pessoas. Assim, ó, vou falar de alcoólatras, ou fumantes, ou qualquer adicção. Algumas pessoas acham que um alcoólatra ele é uma pessoa má, que quando morrer, vai direto para uma zona de sofrimento. Já não existe zona de sofrimento, vai ser um sofrimento terrível. É óbvio, meus amigos, que se eu sou alcoólatra, o problema é a minha dependência, a minha satisfação via matéria. Mas eu queria criar duas situações possíveis. Duas situações possíveis. Tem uma pessoa que é alcoólatra, mas bebe mesmo, assim, daquele que bebe todo dia. Mas pensa numa pessoa boa, tem a dificuldade, mas respeita, sabe? Não faz mal às pessoas, faz mal a si, mas nesse processo de depreciação. Mas está lá lidando, tentando ser uma pessoa melhor, é honesto no seu meio, faz alguma coisa assim, ele tem um problema, ele tem o alcoolismo lá. Mas tem aquele outro ser que nunca bebeu, nunca fumou, nunca teve nenhum vício material, mas também nunca fez nada por ninguém. Nunca saiu do seu próprio mundo. Desencarnando, quem desses dois terá mais crédito com a divindade? Então é só para a gente não ficar
pensando que porque uma pessoa tem uma dificuldade, fulano fuma, pronto, inferno, está queimado, está repreendido. E aquele outro que não fuma é um santo. Não é assim. Aos olhos de Deus, o que vale são as conquistas morais. São as conquistas morais que cada um tem. Porque depois fica todo mundo chorando assim, meu pai fumava, onde é que será que ele está? Do teu lado. E a asma que eu sinto é dele, a Clícia que tem a asma. Não necessariamente, meu povo. A gente tem que lembrar que como é que ele diz lá que apaga uma multidão de pecados, né? A passar, meu Deus, só que o amor apaga a multidão de pecados, porque uma pessoa tem uma dificuldade, mas ela teve outros aspectos da vida dela. Ninguém é só uma coisa. Então você tem uma dificuldade numa área, mas tem outras potencialidades que você se esforça. Vá lá, tem crédito. Agora você não faz nada na vida, nunca estendeu a mão para alguém, nunca ajudou alguém, nunca saiu do seu mundo, mas não tem vício, virou anjo. Menos, esse daí vai sofrer mais. E isso é tão importante saber que lá no céu e inferno, os espíritos neutros padecem mais do que os espíritos endurecidos. Olha que coisa! Porque o neutro não tem nem força para sair do campo, né? O morno. E às vezes o Kardec a tibieza, né, que tem no Evangelho, a tibieza, né? Isso. E o Kardec diz, é mais fácil você tirar um espírito mal, você moralizar um espírito mal, cheio de raiva. É mais fácil de trabalhar com ele, porque ele tem um móvel, ele quer fazer o mal, mas ele quer alguma coisa, do que com o neutro. Porque o neutro, o que você quer? Eu não quero nada. Aí o que você vai fazer com quem não quer nada? É uma palavra que eu até descobri recentemente, chamada assídia. Assédia ou assídia, que é um dos pecados veniais, né? Quando você desiste de tentar porque acha que não consegue. Então você larga, é a assídia. Você não vou fazer porque não consigo mesmo. Depois a gente conversa outro dia sobre isso. Isso daí. Mas aqui vale uma orientação para quem está em grupo mediúnico, o que a Clícia, não sei se foi a Clícia falou, gente, a questão do Kardec dizer, pergunta a um espírito que está do teu lado. Então, sempre que você estiver conversando com o espírito, você pode pedir, se você notar que ele está disposto a responder, pergunta ao espírito que está do teu lado, porque uma reunião séria, um espírito desse não se comunica sem não ter uma orientação. Então, você vai perguntando e ele vai respondendo, né? Mas aqui outra coisa também faz com que a gente perceba, né? Quando ele diz assim, deixa eu ver se foi... Quando ele diz que vai para perto das pessoas, né? É só para que a gente perceba como a gente tem que realmente moderar os desejos, porque esse desequilíbrio, a gente arranja todas essas companhias espirituais. E eu lembro que a gente entrevistou um espírito... Oi? É a pergunta 5. Senti muito quando estou perto. Pronto, foi. Eu lembro que eu entrevistando um espírito, e aí ele perguntou assim, o que é que ele fazia para atrapalhar o nosso progresso, assim, o que é que ele fazia? Aí ele dizia assim, não, quando eu vejo vocês, estava falando dos estudos, né, o que é que você vai falar? Ele dizia, duas coisas. Ele disse que quando chegava perto da gente, a gente ia começar a estudar. Todos nós aqui temos nossa vida e estudamos nos tempos de folga, né? Assim, infelizmente, a gente não se aposenta mais, então ninguém pode dizer isso. Então a gente tem que pegar o tempo de folga. E aí ele dizia que chegava no ouvido da gente e dizia, ele não diz com fala, né? Isso é porque quando o espírito pensa, esse pensamento se torna, esse pensamento emanado do fluido, e esse fluido tem agora as características do pensamento dele. Por isso que a gente é envolvido nisso, né? Por isso que é assim que acontece. Por isso tem muito médium que fica esperando que vai falar, que vai ter uma voz na cabeça, e o mecanismo não é isso. Mas façam um curso de formação mediúnica que vocês vão entender como é o mecanismo, porque tem muito médium que não dá nenhuma comunicação, porque ele fica esperando uma voz.
E ele é médium, todo mundo sabe, ele tem as sensações, tem percepção, mas não se materializa na reunião, porque ele fica esperando como se fosse um ponto eletrônico, assim que vai te dizer. E não é assim, porque é fluídico que acontece. Mas, aí ele dizia assim, chegava no ouvido da gente e falava assim, você está tão cansado, hoje você trabalhou muito. E aí a pessoa começava, nossa, eu estou tão cansado, hoje foi um dia, eu acho que é melhor eu me deitar, né? E a gente até usou um artifício, né? Quando você pegou aquele seu livro para estudar e se sentiu cansado, observe se depois você saiu para assistir o jogo ou assistiu para assistir um filme, que aquela mesma pessoa que estava cansada diante do filme ou diante do livro, às vezes assiste um episódio inteiro depois de uma série, assiste um jogo inteiro, o mesmo. Fica 1 hora rolando o dedo no celular. 1 hora, né? Então, como era que você estava cansado? Então, o cansaço foi só para tirar, mas o outro foi pior, que ele disse que chegava no ouvido e dizia assim, você está com tanta fome. E aí a gente, eu estou com fome. E ficava levantando para comer, para sair. Gente, eu fico olhando para os meus alunos que não se concentram, aí sentem fome, levanta, tem que ir no banheiro, tem que beber água. A gente não consegue se concentrar de fato. E todas as pessoas que fizeram o mundo progredir, eles eram muito introspectivo naquilo que quando eles se focavam para estudar aquilo, inclusive assim, de dizer assim, olha, não me perturbe nunca. Aí você vê lá o Sócrates, depois que ficava para resolver uma questão, não tinha quem tirasse ele do lugar. Ele parava onde fosse, ficava meditando e só saía de lá quando ele tivesse uma resposta que ele achasse coerente com o que ele estava refletindo. Por quê? Porque a gente não tem esse hábito da reflexão profunda, chamada recolhimento, que é só a pessoa recolhida que vai ouvir as inspirações mais elevadas. Porque as inspirações meia boca, a gente escuta o tempo inteiro, que ele fica colocando na cabeça. Agora, a reflexão profunda exige recolhimento, exige isso. E aí, o que é que favorece? O silêncio, um ambiente adequado. Mas, que eu queria responder a pergunta da... Oh, meu Deus! Da Ariel? Não. O Centro Espírita não é o local sacrossanto, não é um lugar que, digamos assim, Não é a cabine indevassável aos espíritos. Não é exclusivo. Não é. Por quê? É só olhar quais são as relações entre as pessoas. Porque todos os grupos espíritas têm dificuldades internas. Se você já tem um grupo que tem dificuldade interna, ele não está isolado, blindado. Não. E uma outra coisa, a nossa casa é o lugar mais sagrado que tem. Porque se for o contrário, Jesus errou. Porque ele disse que quando eu quisesse me orar, eu me recolhesse e entrasse no meu quarto, na minha casa. Então ele não mandou, vá para o centro espírita, vá para uma instituição. Não. É no íntimo que se realiza. Eu tenho que ter essa certeza para quando eu chegar no grupo eu estar harmonizado. Aí a gente faz o contrário. A gente vai para o grupo para se harmonizar. Tem gente que frequenta centro espírita para se harmonizar. É a inversão total, porque ela fica desarmonizada no centro espírita e na vida íntima. Ela tem que buscar harmonia em casa. E quando ela for para o grupo, tem que ser assim, vamos nos unir por afinidades. Mas não dá lá. Vim aqui, quem chega no CEAL, né? Eu sei que a Ariel vai conhecer o CEAL. O pessoal diz, eu adoro vir para cá, porque quando eu chego aqui, eu deixo meus problemas todos aqui. Eu digo, pois leve, porque eles são seus e a gente já tem muita dificuldade. Não deixe problema aqui, não. O problema é seu. Leve, não me entregue seus problemas. Nós temos que ser responsáveis pelos nossos problemas. A gente vai lá, estamos aqui para aprender a lidar. Mas não entregue a ninguém, não entregue na mão de nenhum líder religioso, não entregue na mão de nenhum líder político, não entregue na mão do psicólogo, do coach, a ninguém os seus problemas. Você dialoga com ele, mas só quem resolve nossos problemas somos nós.
É em primeira pessoa que o espiritismo se realiza. É comigo, é o meu interior que tem que ser modificado. Não cometamos esse erro. Muita gente boa comete. Eu estou dizendo isso que eu estou olhando aqui do meu amigo Gênesis. Meu amigo Gênesis é uma pessoa inteligentíssima. Às vezes a gente conta as histórias coisa que ele disse, Cícero, eu acreditei nisso. Eu digo, meu Deus, Gênesis, como é que... Até hoje ele só não se tortura porque a gente sabe que era uma necessidade. Mas coisas que o Gênesis acreditou, eu digo assim, meu Deus do céu, onde era que tu estava, Gênesis? Que tu acreditou nisso. Por quê? Porque a gente entrega na mão de terceiros. Nunca pode cometer. Minto, Gênesis. De forma alguma. Inclusive, essas questões que Kardec traz nesse tipo de pergunta são justamente um guia para a gente entender como é que a gente aborda o espírito. Porque se você faz uma reunião sem um propósito, aquela velha história, né, que acho que foi a Souza Alessia que trouxe, desobsessão, isso é um termo tão legal para não dizer o contrário. Porque além de ser tecnicamente errado, vamos dizer assim, ele não ser adequado para a doutrina espírita, né? Não existe esse termo de desobsessão, ele nos dá uma falsa impressão de que a gente é que está moralizando o espírito, que a gente vai lá para expulsar espírito, ou seja, eu chego ao centro, Cícero, eu estou com um problema espiritual, Cícero vai lá, faz uma reunião, aí o espírito se apresenta e diz, estou fazendo mal a ele, aí o Cícero, meu amigo, não faço não, vá para casa, aí o espírito magicamente diz, é verdade, vamos embora. As pessoas querem acreditar na solução fácil, sem o trabalho interno de moralização. E aí, Kardec mostra em vários relatos, tem um que é muito claro, que é muito icônico, é das mulheres que aparecem com as roupas rasgadas, tem o livro dos médios. Aí o Kardec chamava o espírito e dizia assim, você já viu o que essas mulheres estão fazendo? A língua delas não cabe na boca, fofoqueira. Então, assim, essas mulheres são fofoqueiras aqui, elas deviam mudar o comportamento, porque enquanto elas estiverem com esse comportamento, sai o eu, vem outro. Então, agora tem... Pode falar. Não, termina, gente. Não, então é justamente isso, assim, a gente tem que saber lidar com a reunião e entender o que a gente quer com o espírito. Porque a gente se arvorar apenas, se achar o pretenso orientador espiritual de um espírito, eu estou caindo num auto-engano e é a minha armadilha que é como assim, é a corda que eu dou para eu mesmo me enforcar para um espírito um pouquinho mais sagaz. E eu posso dizer que eu fui vítima disso. Isso eu falo com muita bondade que eu sou inteligente, mas eu mostro a limitação da minha inteligência envolver por um contexto que o apelo emocional, a fraqueza moral faz com que a gente se seduza pelo discurso da redenção rápida. Você vai evoluir, você precisa de fazer isso. Isso joga-se da ponte. Aí você quer evolução espiritual, não quer? Por desconhecer o que é evolução espiritual, você acaba topando tudo. É igual a história do rapaz que acha que vai fazer um golpe. Opa, eu vou fazer um golpe aqui. Eu tô ali no centro, tem aqueles prestidigitadores que fazem manobras rápidas ali, a dinheiro apostado. Você acha que ganhou 5, mas perdeu 30. Então, assim, essa barganha fácil é que a gente tem que se afastar, entender que o trabalho é persistente e longo. Aí, assim, agora, complementando o que você falou, eu acho que tem uma coisa que é importante dizer também. Na condição de espírito, o espírito muitas vezes tem mais, vamos dizer assim, condições de se esclarecer mais rápido. Né? Tipo assim, por quê? Porque ele está, entre aspas, nu. Né? Ele entra em contato com ele próprio, mesmo quando ele foge, Baltazar tenta fugir, mesmo tentando fugir, Baltazar sofre, né? Ele tem um sofrimento aí. Ele diz, inclusive, que Kardec não consegue nem imaginar que sofrimento, o nível desse sofrimento. Né? Então, o espírito ele pode evoluir, ele pode acordar, despertar para a sua consciência, para aquele problema que ele está vivenciando naquele momento, mais rápido do que nós, que estamos encarnados. É possível que isso aconteça, mas não é passe de mágica, nem para o espírito, nem para a gente, quando a gente está aqui encarnado. Né? Esse é um aspecto que a gente tem que levar em consideração. Outra coisa é que os centros espíritas fazem hoje reuniões espíritas diferentes da proposta de Kardec. Quem pegar a revista espírita e botar lá boletim, que vai vir quase uma espécie de ata, né? Que o Kardec vai dizendo o que é que aconteceu naquela reunião. E vai desde
leitura da ata do dia da reunião anterior, passando por uma discussão, leitura de algum assunto que tenha saído nos jornais, alguma questão filosófica, até chegar à comunicação com os espíritos. É tudo junto. Por isso o nome reunião espírita, reunião dos espíritos, encarnados e desencarnados. Estamos todos juntos. Né? Então, o que a maioria dos centros fez? Separou. Colocou que o estudo acontece sozinho, os encarnados com os encarnados, e ficamos sujeitos às influências ocultas dos espíritos nesse momento. Quando o estudo é sincero, as influências acabam sendo boas, mas também podem vir influências ruins, que atizem, por exemplo, a minha vaidade de querer saber mais, a minha teimosia de achar que eu entendi melhor do que o outro, etc. Né? E eu não paro para assim, perguntar o que é que os espíritos estão achando desse debate, desse diálogo, do que eu li. Né? E é nesse processo que Kardec transformou a reunião em um laboratório para a ciência espírita. Nós não vivemos isso a maioria das vezes. Né? A desobsessão, como é o nome que a gente escuta, né, comumente, ela tem um papel interessante e essa coisa de você conversar com o espírito na perspectiva de moralizá-lo, ela está presente em Kardec também. Aliás, tem vários espíritos endurecidos, inclusive que se comunicaram na casa do povo, né? Conversando com eu vou já espantar as pessoas com isso. Né? Não, e que eu quero dizer assim, então existe também esse momento do diálogo com o espírito endurecido, com a alma, com o espírito sofredor, né, enfim, com esse espírito que é ignorante, inclusive, no sentido de não saber mesmo, né? Então esses diálogos acontecem também, sempre acompanhados do guia, né? E Baltazar, ele diz, olha, se não souber responder, chama o espírito evoluído. No mesmo médium. Né? Assim, né? Clícia, isso que você falou, né? Você tocou em dois pontos, né? Primeiro, né? Que o espírito ele pode rapidamente, por ele ser espírito, ele perceber aquela realidade dele e ele realmente se moralizar muito rápido. Isso é um fato, você pode. Mas isso não gera, na maioria das vezes, o que as pessoas querem, que é a chamada desobsessão. Por quê? Porque a pessoa não sabe que se eu não me modificar, aquele vai embora, mas outro vem no lugar. Por isso que a desobsessão nunca acontece, e a pessoa fica mudando de centro espírita. Eu quero um mais forte, eu vou no outro lugar. Por quê? Porque ela, de fato, porque o entendimento da pessoa de desobsessão é afastar o espírito. Ninguém afasta espírito. Ninguém. Você atrai os bons. Você tira aqueles que estão do lado, e aí, daí, de novo, a nossa insistência em anjo da guarda. Evoque o anjo da guarda, chame seu anjo da guarda, fale com seu anjo da guarda. Porque quando você conversa com seu anjo da guarda, chama o seu anjo da guarda, você afasta os maus espíritos. Porque uma coisa que é impressionante, que eu estava ouvindo um relato que me foi feito sobre um sonho onde a pessoa fica paralisada no sonho. Isso já aconteceu comigo, eu já fiquei paralisado no sonho, chamado sonho lúcido. O Espiritismo explica, assim, quando estuda aquela questão dos sonhos, né, uma espécie de catalepsia, que a gente fica meio que acordado e vendo, não consegue se movimentar. Mas é incrível como a gente não lembra de fazer uma oração nesse momento. É inacreditável como parece que trava. A gente não lembra da oração. E é algo que a gente deveria ser automático. Mas como ainda não está automatizado em nós a prece, acaba acontecendo isso. Mas a gente precisa saber que se você faz, as pessoas querem afastar espírito, não se afasta, atrai os bons. Aí você levou para uma reunião, aquele espírito até pode ser sincero, a mudança, às vezes não é. Às vezes porque tem muito palhaço no mundo dos espíritos, sabe? O pessoal que quer falar, só quer falar, né? Tem a reunião aqui, tem média, eu vou lá e falo. Reunião desequilibrada, não tem seriedade, então pronto. Imagina, tem guia numa reunião dessa, por quê? Porque o espírito fala, ninguém analisa, qualquer um pode falar. Pensemos bem, se ninguém vai analisar, qualquer espírito pode falar. Por que teria que ser um espírito sincero? Ou aquele que é o certo?
Qualquer um fala. Qualquer um fala. Agora, o que afasta o espírito é a mudança no comportamento. Porque se ele disser, não, eu não quero, eu odeio a Clícia, então não vou mudar. Mas se ela muda o comportamento, ele não tem mais acesso a ela. Tudo bem, ele vai tentar perturbar até os gatos. Inclusive, deixa eu só dizer, inclusive na prece, para afastar os maus espíritos. Tem uma hora que ele pede, eu repito, com força da minha alma. Isso. Mas, mas na prece ele chamou primeiro o anjo. Ele chama o anjo, ele pede ajuda, eu digo assim, mas aí em um determinado momento ele diz, eu, com a força da minha alma, ele pede ajuda para isso, ou seja, para que ele consiga ele próprio afastar. Com ajuda, ele pede, claro, quando a coisa está apertada, o que é que você chama perto de você? Seu amigo. Seu anjo da guarda, isso, exatamente. Né? E o anjo da guarda é o melhor amigo. Isso. E o segundo, você falou dessa questão da desobsessão, né, que era esse entendimento, e você tocou num segundo aspecto. Tipo de reunião? Não, você tinha tocado... Tipo de reunião? Não foi bem isso, porque você falou... Não, porque aí já é na primeira parte, que é a mudança, né? Mas você tinha tocado num outro assunto que eu queria ter falado, mas agora tá me fugindo aqui. Você tocou em 2 pontos. Você falou justamente isso que eu estou dizendo, que é as chamadas desobsessões, que a gente precisa realmente entender que é a moralização, e você tinha tocado num outro assunto. Era do espírito da consciência rápida. Você falou. Eu lembrei o que é que eu ia assustar as pessoas, que é as moralizações feitas por Kardec. Olha como é que Kardec fazia. Para quem está aqui assistindo a reunião, vai já cair para trás. Tipo, você moralizar um espírito é 6 meses, 1 ano, e olhe lá. Então, Kardec não tinha tempo de fazer isso. Ele não conseguiria ficar, porque ele precisava construir todas as obras. Não dava para ele ficar 1 ano com um espírito só. Então, falando ali, tentando moralizar. Quando o espírito endurecido colocava, as pessoas perguntavam, e aí, quem é que vai poder cuidar desse espírito? Aí os médicos ficavam, eu vou, eu levo, eu quero, eu pego. Então, você levava o espírito endurecido para sua casa. Olha, vai dizer isso para o pessoal bota sal na porta das casas, para o espírito não entrar. Tem gente que não acende, né, não reza para os mortos de casa, que é para não atrair. Pois os médios ficavam lá dizendo, não, eu vou, eu tenho tempo, eu quero, dá esse daí que é meu. E a pessoa levava o espírito para casa e ele ficava sendo moralizado em casa. Porque você precisava evocá-lo, conversar com ele, dia sim, dia não, 3 vezes por dia. Isso fazia com que os médiuns entregavam ao Kardec só o produto dos diálogos, né? E aí o Kardec colocava. Mas, Lourão, vamos fazer. Você tá assustado com 6 meses para moralizar no espírito? Há quanto tempo você está tentando se moralizar? É só você fazer aí uma conta que você vai imaginar quanto tempo leva para moralizar. Mas eu só queria dizer que como a perspectiva era diferente, porque as pessoas não tinham medo dos maus espíritos. Hoje as pessoas têm medo deles. Hoje as pessoas têm medo dos maus espíritos. Na época do Kardec, as pessoas não tinham medo. Por quê? Porque eles levavam em consideração uma coisa que a gente esquece. Deus é bom e justo. Se Deus é bom e justo, eu estou querendo ajudar um filho de Deus a sair do sofrimento, por que é que isso vai causar mal? Então, não tenham medo dos maus espíritos. Podem rezar por ele. Tenham medo. O único mau espírito que a gente tem que ter medo é o que habita em nós. Desse a gente tem que ter medo. Gênison, a gente vai encerrar por aqui, mas faça mais suas considerações. A gente vai continuar na próxima semana, tá? Bom, certo. Se der certo, se não tiverem os contratempos de última hora, eu participarei sem dúvida. Tema muito bacana. E, bom, assim, já que a gente vai continuar, eu fico até mais tranquilo para abrir um pouco mais o comentário com relação a essa questão dos desejos, né, e que a gente conversou. Obviamente que não estou querendo aqui encerrar a questão, muito pelo contrário, mas compartilhando uma reflexão. O Cícero fez umas observações muito interessantes sobre a gente dar vazão aos nossos desejos e você reprimir isso seria uma coisa ruim. Muito pelo contrário. A gente, por ser imperfeito moralmente, normalmente nosso desejo não é para o bem. E olhem só,
uma outra coisa que também tem se perdido nas últimas décadas é a questão da verdade objetiva. Hoje, não se acredita numa verdade objetiva. Cada um acha que a sua é a verdade, quando isso é totalmente antinatural e anti-humano. Existe sim uma verdade, porque senão o próprio Cristo não teria sentido. O próprio trabalho de Kardec não teria sentido. Kardec trabalhou buscando o quê? Uma verdade. E não quer dizer que por ele buscar uma verdade, ele era dono dela. Ele simplesmente estava ao encontro e muitas vezes falamos de uma mesma verdade por outras linguagens. Então, é diferente, né? É diferente. Por isso que quando a gente fala de virtude na linguagem, no conceito espírita, é a resistência aos maus pendores. O que é isso, pessoal? É moderação dos desejos. Eu não posso achar que os meus desejos, todos e quaisquer eles, têm que ser atendidos, porque eu vou me matar desse jeito. Imagina se eu fosse um adicto por drogas. Se eu for satisfazer sempre os meus desejos, eu vou afundar no vício. Eu tenho que resistir aos desejos que eu tenho que ter a consciência, e aí a noção de a gente buscar o autoconhecimento para saber o que desejo eu preciso buscar. E quando eu me afasto, veja só como é interessante, quando eu me afasto dessa questão de verdade objetiva, de disciplina da vontade e de buscar o bem, que é basicamente o princípio do cristianismo, se a gente puder falar assim, eu estou me voltando para o mundo moderno, o mundo pós-moderno, que é o quê? Eu tenho que fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, e ai de quem for contra, porque você vai ser todos os istas que existem na lista, já é um ista também, né? Todos os istas da lista. Quem é você para dizer que eu não posso ser o que eu quero ser? Não, você não pode. Porque a natureza objetiva das coisas, isso é Aristóteles, não sou eu que estou dizendo não, tá? Brigue com Aristóteles. Existe uma natureza objetiva para as coisas, por mais que eu discorde delas. E isso, se a gente for ler as escrituras, né, que também não deixa de ser um texto de reflexão filosófica, toda a queda dos anjos, né, toda a visão, digamos, satânica, demoníaca, é essa luta contra a natureza das coisas. Então, quando a gente se deixa levar pelos nossos desejos mais rasos e baixos, a gente está indo contra a nossa evolução espiritual. E Baltazar, voltando ao gancho do texto, é um exemplo claro disso. Ele já é um exemplo que Kardec mostra. Vejam, Kardec diz assim, tá vendo, pessoal? Vou deixar aqui um registro para vocês estudarem e entenderem como é que fica um espírito que, quando a gente vai lá, lá no texto, lá mais na frente, lá na questão 13, certo? Ele vai dizer assim, não sei se vocês chegaram na semana passada a questão 13, chegaram, Cícero? Sim, a gente leu todo, mas só que a gente ficou nas questões mais filosóficas, que o Daniel propôs e que a Clícia propôs. Então, eu não estou dando spoiler aqui, mas a gente, semana que vem, aprofunda. Na questão 13, ele diz, você vê outros espíritos mais felizes do que vós? O Kardec pergunta para Baltazar. Aí ele responde assim, sim, eu vejo alguns cuja felicidade consiste em louvar a Deus. Eu não conheço isso, meus pensamentos roçam pela terra. O que ele está mostrando? Eu estou preso à sensualidade, não sou feliz, porque quem é feliz é aquele que louva a Deus. E eu estou onde? Roçando pela terra. Eu terrestrializei meu pensamento. Então, quando eu conduzo a minha vida, e eu concluo, ao materialismo, seja ele materialismo de vida, filosófico, ideológico, qualquer ele, eu estou terrestrializando. Eu serei um Baltazar na vida pós-morte. Então, o desafio é o que o Cristo disse. Abandona a sua vida. E o que é abandonar a vida? É eu largar tudo e fazer São Francisco de Assis ou Santo Antônio? Eu não tenho essa santidade. É eu abrir mão, por exemplo, das minhas verdades. Por que só eu que estou certo? É aquela velha frase, eu prefiro ser feliz ou ter razão, né? É aquela frasezinha meio popular, mas é muito disso. Você quer ser feliz ou ter razão? E o dilema é complexo porque é difícil a gente escolher ser feliz. A gente, por orgulho, prefere ter sempre razão. Aí, semana que vem, a gente vai poder conversar um pouco mais sobre Baltazar e os desejos e o que eles fazem com a gente quando a gente não os doma, né? Corcel, né? Isso. Um escritor disse que não há verdades, o que verdades são relativas, está pedindo que não se acredite nele. Então, não acredite. Boa, Marquinhos. O escritor repetiu, Marquinhos está citando. Põe aí de novo, o Flor.
um escritor que diz que não há verdades, ou que verdades são relativas, está pedindo que não se acredite nele. Então, não acredite, porque se ele está dizendo toda a verdade, é relativo. O que é que lá no... eu queria ver se eu achava aqui de memória. Flor do céu, é no terceira parte do Livro dos Espíritos. Deixa eu ver, conhecimento da lei divina. É a terceira parte do Livro dos Espíritos, conhecimento da lei divina, quando o Kardec pergunta se a gente pode alcançar a verdade. Deixa eu tentar aqui, gente, antes de passar para... Não, Clícia, suas considerações finais, enquanto eu mando aqui para a Flor a pergunta para a gente fazer o contraponto com o Marquinho aí, tá bom? Clícia, considerações finais. Eu desejo isso, Clícia. Bem, seu desejo é uma ordem, meu amigo. Não faça isso comigo, não. Não, assim, gente, em relação à questão do desejo, né, equilibrar os desejos que nós temos, acho que o Jenison foi bem feliz. Eu queria trazer um outro aspecto do que a gente conversou hoje. Em vários momentos hoje nós falamos sobre a diferença da reunião espírita proposta e feita por Allan Kardec e deixada registrada, né, na sua obra, e muitas das reuniões espíritas que a gente vê hoje, né, que são conhecidas mais como mediúnicas ou reuniões de desobsessão. Eu quero dizer que, em tanto uma como na outra, há possibilidade de se fazer o bem, certo? Então, o que a gente traz aqui é porque a gente procura trabalhar a metodologia proposta de Kardec, né? É fazer o bem, mas fazer esse bem também nos instruindo. Esse processo de instrução, que é o que o Espiritismo nos chama. No momento que a gente vai conhecer o mundo dos espíritos, né, já que nosso véu do esquecimento não permite a gente dominar tudo que a gente já viveu, né, de uma maneira consciente, a gente vai, no que vai conhecendo, vai aprendendo e vai tentando aí se melhorar, né, utilizando o Espiritismo desse modo. Porque eu vi que houve uma pergunta, se não me engano, da Emília, quer dizer que não tem moralização hoje nas reuniões espíritas? Eu não me sinto à vontade de dizer não tem, ou tem em todas. Claro que existe. Tem. Agora, se você me perguntar, existe, vamos dizer, uma sistematização desses diálogos, se há uma pesquisa desses diálogos, se há vamos dizer assim, um registro que aponte um estudo mais aprofundado, inclusive do processo de moralização que um espírito passa, eu vou dizer que há bem pouco. Pelo menos eu tive pouco acesso a isso. Mas isso não quer dizer que numa conversa você não consiga convencer um espírito. E mais, é possível que um processo de obsessão cause no obsediado, mexa com ele a ponto dele querer mudar. E aí, no processo que ele vai mudando, junto com toda a situação ruim que uma obsessão causa, há uma possibilidade de ele parar de viver sob obsessão após uma única reunião mediúnica. É possível. Né? Não estou dizendo que não. Agora, qual é a questão? É que não tem um passe de mágica. Tipo assim, o que é que tem na minha fala, como dialogadora, né, que vai ser tão perfeita que vai fazer com que um espírito que está séculos na contagem terrena, vivendo de uma forma, magoado, esperando uma chance de se vingar, o que é que eu vou dizer em meia hora que vai mudar totalmente essa pessoa, esse espírito, né? Aí eu faço uma fala que o Cícero fez há pouco, inverta, né? Fez em relação até ao Lourão. Se fosse eu, do jeito que eu sou teimosa, alguém querendo me convencer, eu no auge de uma raiva, vai precisar mais de meia hora, mais de uma hora e talvez mais de 1, 2, 3 reuniões, né? Então, o processo de moralização que acontece na reunião espírita proposta por Kardec não é só para quem está desencarnado, não, minha gente. É para a gente também. Né? No processo do diálogo, nós vamos também, sabe, levando as nossas lapadas, a gente vai levando também. Sim. A gente vai se reconhecendo. Eu, médium, estou lá, recebendo um espírito extremamente raivoso, né? Magoado.
a comunicação não é primeiro para mim também? De algum modo, eu não tenho uma ligação com aquele espírito, para ele poder ter se comunicado, rolou ali alguma proximidade? Estou falando do ponto de vista moral, estou falando do ponto de vista fluídico. Tem que ter alguma liga, né? Para ele ter vindo. Ah, só tem eu de médio, vai você mesmo? Ok. Mas, na maioria das vezes, a gente atrai para falar pela gente espíritos que têm alguma coisa semelhante. E aí, né, eu tenho que me perguntar também, por que vem só pseudo-sábios? Por que vem só espíritos vingadores? Né? O que há em mim que atrai esse tipo de comunicação? E aí, quando eu faço isso, é um processo de moralização que eu vou vivenciando também. Né? E aí, não achar que nós estamos aqui para salvar vidas, seja de encarnados ou desencarnados. A gente está para aprender. E a vida que eu vou poder salvar, né, pode parecer egoísmo, mas vai ser a minha. Eu posso dar a mão para um amigo, e ele pode me ajudar também, mas cada um é que realmente vai ter que fazer o seu processo de transformação. Sabe, Milce, agora eu estava pensando aqui, acho que é uma inspiração. O Lourão disse que é a lenda, né? Agora eu vou cronometrar considerações finais. É tipo, sabe, debate de segundo turno. 2 minutos e eu corto o áudio. A Flor vai cortar o áudio agora. Mas você pode perguntar assim, ó, Milce, a mensagem do Cristo foi aceita por todos? Não. Mas teve um ou outro que aceitou, e esse um ou outro já é o importante. Porque se não tivesse sido aceito, não teria Santo Agostinho, não teria São Tomás, não teria tanta gente boa que refletiu. Agora, venhamos e convenhamos. E a mensagem dele ainda não foi aplicada pela humanidade. Não é? Isso é fato, né? Porque senão a gente não pode se enganar. Agora, todo mundo diz que é cristão, todo mundo. Um texto do planeta diz. Mas quem é que é cristão de fato? Aí é outra pergunta, mas ninguém vai jogar por isso fora. Então, tem moralização nos grupos espíritas? Tem, mas não posso dizer que está na plenitude. Põe a frase do Marquinho primeiro, aqui, ó, só para fazer a diferença, para encerrar com essa reflexão, Flor. Então, o Marquinho disse, um escritor que... Do Marquinho não, né? O Marquinho está citando o Roger Scruton. Esse nome pode dar um trocadilho horrível, mas vamos para frente. Um escritor que diz que não há verdades, ou que verdades são relativas, está pedindo que não se acredite nele. Então, não acredite. Ele está dizendo que a verdade é relativa, por que eu vou ler nele? Eu vou acreditar nele, ele está dizendo isso, né? Agora, vê o que está lá no Livro dos Espíritos. Olha a diferença. O Livro dos Espíritos pergunta na 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei. Nós temos os meios para conhecer as leis de Deus, porque há uma verdade chamada lei de Deus. Essa é uma verdade. Eu tenho os meios de conhecer, diz, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Então, há uma verdade que um dia nós conheceremos. Agora, nem todos compreendem. Nós não compreendemos essa verdade chamada lei de amor, lei de justiça, amor e caridade, lei de Deus. Nós não compreendemos. E isso eu estou falando das leis morais, porque ainda tem o aspecto, a lei divina ou natural. Então, nós não podemos... que as leis morais é um aspecto da lei divina ou natural que engloba realmente a tudo. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Aí ele faz uma exceção. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Qual é a diferença? A gente não vai dizer que toda verdade é relativa. O que a gente diz, o Espírita diz, é que agora a gente pega um pedaço dessa verdade. A gente nunca pode se arvorar e dizer, eu tenho a verdade. Não é porque a gente não diz isso, não é porque toda verdade é relativa. A gente diz isso porque a gente sabe que a nossa imperfeição ainda não nos dá o direito de compreender tudo. Então, a gente está aprendendo a conjugar a lei de amor, a gente está aprendendo a conjugar o verbo amar. Isso é um aprendizado que a gente ainda está fazendo, mas a gente já sabe que a lei de amor é um fato. Então, dá para ver a diferença. A gente não se acha dono da verdade, porque essa verdade é Deus e nós não somos donos de
Deus. Mas que há uma verdade, há. Agora, no outro caso, é você dizer que não há verdade que vale tudo. Porque se não há verdade, o que tem é a minha verdade, vale tudo. Não. Para o espírita, mas se alguém estiver assistindo que não é espírita, está na live errada. Vai para outra live. Porque na live espírita, ele tem que dizer, há uma verdade. Não existe essa questão de relativismo da verdade. Isso, quando nos afastamos dessa lei, somos infelizes. O Marquinhos ainda vai compreender, mas é o sinal, né? Se está gerando infelicidade é porque nós estamos nos afastando da lei. O que eu só quero me explicar é que nós não podemos dizer que somos o dono da verdade. Por isso que um dos aspectos da caridade é a indulgência. É a indulgência. Por isso que nunca pode faltar com indulgência. E eu tenho tentado sempre fazer isso, né? Também volto aqui para o Gênesis, a gente sabe que às vezes, quando o Gênesis entra numa discussão mais acalorada, eu sempre peço a ele, tenha indulgência, Gênesis, com as pessoas que pensam, não é pensa diferente. Está aprendendo também. É porque até essa pessoa que está errando, quando é no ponto apenas filosófico, a gente tem que ter indulgência com o materialismo. Eu mesmo com o Marquinhos, às vezes eu falo, Marquinhos, eu digo, tem indulgência. O Marquinhos que não gosta dos funk. Marquinhos tem indulgência, Marquinhos. Ele pelo menos já conhece música. Um dia será um choro, mas por enquanto, né? Ainda não tem isso. É isso aí, só brincando. Muito obrigado, meus amigos. Vocês são joias. Os amigos de casa que estão participando da live aqui, estão conosco até essa hora aqui, né? O pessoal aqui. É muito, muito, muito legal saber que vocês estão aqui. Um abraço, Gênison, um abraço, Clícia. Até a próxima semana, tá ok? Eu caí, a Flor me derrubou e deixou o Gênison. Aí agora eu voltei. Vamos só fazer a nossa prece final de agradecimento, tá bom? Lembrando que amanhã às 20 horas tem tratamento espiritual sobre as aflições, bem-aventurados os aflitos, destinados aos doentes da alma. Nós vamos fazer... A Flor está pedindo desculpa aqui, porque derrubou a pessoa errada, né, Flor? Que é isso, Flor? Pode deixar o Gênesis. Então, amanhã a gente vai estar aqui aplicando magnetismo naquelas pessoas que estão precisando. Vamos fazer a nossa prece nesse instante. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome. Agradecemos aos bons espíritos que estiveram conosco, nos inspirando, e rogamos aos nossos anjos da guarda que esta noite, durante o nosso sono, possamos conversar com os nossos anjos para transformar isso que aqui discutimos em um sentimento profundo, capaz de modificar o nosso proceder. Que os anjos nos abençoem. Que Deus, em sua infinita bondade, cubra-nos com o seu amor, protegendo-nos e livrando-nos do mal, hoje e todo sempre. Que assim seja. Obrigado, meus amigos queridos. Muita paz a todos. Até amanhã, na Bem-aventurados os aflitos. A Flor está colocando o tema aí. Até amanhã na aplicação do magnetismo. Boa noite, Reginaldo. O Reginaldo está sempre aqui conosco, coisa boa. Deixa eu ver aqui quem que está dando boa noite aqui. Marquinho, torcendo para você voltar aqui, porque está todo mundo muito ansioso pelo seu retorno, Marquinho. Roger, um abraço para o Roger Ednelza de Manaus. Pedro do Jacarecanga, até amanhã, Pedro. Deixa eu ver quem está mais por aqui. Luzia, Jane, a Sueli do bem, Marilúcia, o pessoal, Emilce também do bem, só o pessoal de gente boa que a gente adora. Deixa eu ver quem mais aqui. O pessoal está dando boa noite. Deixa eu ver aqui. O Eduardo Marinho. O Eduardo não fez pergunta hoje. Deixa eu ver. Ariel. Boa noite, Ariel. Venha mais vezes. Maria Valquíria. Um abraço, Valquíria.
Lourão, um abraço. Só coisa boa. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Oi, Dora, um abraço. A Dora que vai fazer o curso ano que vem de formação mediúnica, que aprender a conversar com o anjo da guarda, Dora. Essa turma do ano que vem vai ser muito boa. Deixa eu ver quem mais está aqui. Acho que é isso, né? Todo mundo aqui. Ó, o Roger, é isso. Deixa eu ver mais. Ana Clébia está assistindo. Acho que a Ana Clébia está chegando agora. Né, Ana Clébia? Um abraço. Flor, os nossos comerciais.